Oi, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como cuidar os pincéis. Nos cursos online nós fizemos pinceladas contidas. O que quer dizer isso? Pinceladas curtas, que a gente tem que cuidar o início e fim, mas em espaço pequeno. Então você tem que dominar bastante isso aí, para depois nós passarmos para pinceladas mais soltas e mais longas, os mesmos movimentos, porém, longos os traçados. E para isso nossos pincéis têm que estar então em ótimas condições. Vamos dizer 70%, 80% é o pincel. Então vamos cuidar do pincel direitinho para a gente conseguir fazer. Se eu tenho um pincel, gente, eu tenho que ter um gel médio. Por quê? Porque quando o pincel vem da fábrica, ele vem firmezinho aqui, para ele não se descompor, para ele não entortar. Então ele vem durinho. A gente tem que passar na água, esperar um pouquinho, que depois ele fica macio. Nós guardarmos os nossos pincéis, que a gente para de trabalhar, ele voltar na posição normal, tá? Se a gente deixar com depósito de tinta aqui na virola, ele nunca vai voltar. E daí quando a gente for trabalhar, ele não vai obedecer, ele vai ficar larga a ponta. Então a ponta nós temos que ter muito cuidado com a ponta do pincel e a base do pincel. Então o gel médium, se a gente colocar na base, assim, ó, antes de qualquer pintura, porque tem pinturas que não se usa gel médio, nós vamos usar o gel médio para o pincel, tá? Não é para pintar por enquanto. Eu tenho que fazer entrar o gel médium aqui, ó, bem na virola. E o gel médium entrar na virola, aqui assim, bem na base do pincel. Tá? Fez entrar na base do pincel, daí eu posso tirar. Passa num pano úmido, sempre puxando para si, tá pronto para começar. Independente se a minha pincelada vai ter gel ou não. Terminei de pintar, a gente lava, tira o excesso da tinta e depois põe na escovinha ou então ali no tanquinho, põe um pouquinho de gel médium. Tá? Vou pôr mais para vocês enxergarem, pouquinho. Já tá bem dizer limpo, porque eu lavei. Mas daí eu vou segurar aqui, ó, e vou passar a virola do pincel encostadinho aqui na virola. E vou limpar aquele depósito, vocês vão ver que vai sair sempre um depósito de tinta aqui da base. Então tem que fazer, vai na torneira, limpa, faz de novo, até sair branquinho e não ter nada. Terminei de pintar, eu vou colocar um gelzinho médio para ele não ficar aberto, para ele acomodar as cerdas. Vou passar e vou ajeitar como ele veio. Se ele é chato, eu vou achatar. Se ele é angular ou qualquer outro, eu vou ajeitar bem direitinho. Por exemplo, aqui, ó, língua de gato. Eu vou apertar, passar o gel, para voltar à posição normal do pincel. Então, isso é muito importante. Quando eu começar a trabalhar de novo, ponho na água um pouquinho e ele volta a funcionar direitinho. Se eu não fizer isso, se eu guardar ele com um pouquinho de tinta ou com as cerdas separadas, ele não vai obedecer. Se eu tiver um pincel, eu tenho que ter o gel médio. Se eu tenho uma tinta, eu tenho que ter o gel médio. Para tinta, para que é? É quando eu precisar fazer, vamos dizer assim, uma vírgula longa, um traçado longo, eu tenho que pôr um pouquinho de gel no pincel, não é muito, eu tenho que aprender a pôr a quantidade, porque senão a tinta fica transparente. É só para deslizar, por exemplo, o liner, para ele ir longe, sem eu precisar carregar, ou então outro pincel para eu fazer vírgulas longas e ir sem emendas na vírgula. Então a gente tem que ir acostumando, vocês têm que acostumar a cuidar do pincel, mesmo que faça vírgulas contidas, ou então trabalho mais simples, mais grosseiro, o pincel tem que ficar sempre na posição inicial dele, como ele veio de fábrica. Daí vocês vão ter pincel sempre pronto, e ele está ótimo para trabalhar. Ele tem que ser bem cuidado para poder obedecer nas pinceladas. Vamos treinar.